criança quiser voltar para os seus pais biológicos? Essa é a pergunta que eu mais tenho ouvido e também que eu mais tenho lido aqui na internet. Tudo bem? Eu sou a Jennifer, esse é o canal Pais e Filhos Adoção. Já deixe seu curtir e inscreva-se no nosso canal. Para responder essa pergunta, é muito importante que você tenha ciência de que antes que essa criança entre para a fila da adoção, e sim, as crianças também entram na fila da adoção, não são só os pretendentes à adoção que entram para a fila. A criança precisa estar apta para a adoção. E para que ela esteja apta para a adoção, é preciso haver um processo de destituição do poder familiar. Mas o que é isso, gente? Destituição do poder familiar é quando não há mais condições daquela criança voltar a morar com seus pais biológicos. Por quê? Porque as crianças que estão ali para adoção, a maioria delas, elas sofreram violência, né, dos seus diversos sentidos, né, violência física, violência psicológica, emocional, sexual, negligência, entre outras situações muito ruins. E quando a justiça entende que a criança não pode mais estar ali morando com a sua família de origem, há um processo de destituição do poder familiar, ou seja, a família da criança, a família biológica, não tem mais direito algum sobre aquela criança. Então aquela criança lá no abrigo ou lá numa família acolhedora vai entrar para essa fila da adoção, onde ela vai estar apta para a adoção. Mas antes disso, gente, é interessante você entender também que as crianças maiores, para serem adotadas, elas precisam se abrir para a adoção, porque tem criança, adolescente, que tem esperanças de encontrar sua família novamente, tem crianças e adolescentes que têm medo de ter uma família e não se abrem para adoção. Então é preciso que essas crianças também queiram, isso é muito importante que você saiba. Aí você me diz, mas eu continuo com medo, né? Vai que não dá certo. Gente, tanto os adotantes quanto a criança e o adolescente que vão passar por esse processo de adoção precisam ser acompanhados. Né, são acompanhados por uma equipe técnica, precisam estar preparados. Enquanto os pretendentes à adoção estão sendo preparados de um lado, as crianças e adolescentes também estão sendo preparadas de outro. Tanto que, quando você, pretendente, recebe a ligação para conhecer o seu filho, né, ou sua filha, caso não seja bebê, porque o bebê vai direto já, não precisa de uma fase de aproximação, mas se for uma criança um pouco maior, ela precisa passar por uma fase de aproximação. E você também precisa. Os pretendentes também precisam. Toda essa fase de aproximação é acompanhada por uma equipe técnica. E tanto os pretendentes quanto a criança vão dizer se querem sim ser adotados por aquela nova família ou não. Os pretendentes vão dizer sim para aquela criança ou adolescente ou não. É nessa fase. Todo esse processo visa a segurança da criança. Uma criança que não pode passar mais uma vez por uma separação. Não pode sofrer mais do que já sofreu. Então, toda essa equipe técnica luta para isso, para ver se realmente vai dar certo esse processo de adoção. Essa fase de aproximação pode durar meses, mas ela é muito importante. Existem várias fases. E é legal também eu dizer para você que tanto nesse processo quanto depois, você pode passar por situações onde seus filhos vão falar, nossa, mas eu quero voltar, né, pro abrigo, eu quero voltar para casa, eu quero... Lógico que eles podem falar isso, gente. Só é preciso que você esteja preparado para isso. Só é preciso que você entenda o que há por trás disso. Muitas vezes a criança fala, eu quero voltar para o abrigo, mas não. Na verdade, ela quer te testar para ver se você realmente a ama de verdade, para ver se você realmente quer estar com ela de verdade. Existe sim a fase de testes, mas a gente pode falar sobre isso em outro vídeo. Segunda coisa importante, gente. Adoção é irrevogável. Então, a partir do momento que você adota um filho, esse filho vai ser seu e tem todos os direitos legais de filho, assim como um filho biológico. Por isso é preciso estar preparado para adotar, é preciso estar ciente de todas essas coisas. Adoção é irrevogável, não dá para voltar atrás. Terceira coisa, conhecer a família de origem é um direito de todo ser humano. Conhecer a sua história é um direito. Então não venha com essa de querer apagar a história do seu filho e da sua filha que veio por adoção. A história não vai e não pode ser apagada, mas como eu sempre digo, ela pode ser ressignificada. E para isso também é importante o preparo seu, é importante um acompanhamento, quem sabe psicológico, né? É muito importante que você esteja preparado para isso.
contar a verdade para a criança desde sempre, como que ela chegou, que ela não é o seu filho da barriga, explicar tudo certinho para a criança, precisa ser feito assim. Só precisa tomar cuidado com as fases de desenvolvimento dela, né, com a idade que ela está, para que você possa conversar de uma forma coerente com a idade que ela tem, né, sem assustar, e também que você acolha o que essa criança fala. Lembrando que a partir do momento que uma criança e uma adolescente se abre para você, contando um pouco da sua história, perguntando sobre sua família de origem, não é que ela não quer estar com você, mas é um indício de que ela confia em você e a partir daí ela pode se abrir para você. Outra coisa muito importante: sempre expressar empatia pela família biológica da criança, independente do que tenha acontecido. Nada de ficar falando mal, tratando com raiva. Isso só piora a situação. É importante ter respeito pelo passado da criança, respeito pela sua família de origem. E por último, gente, o medo de dividir o amor. Isso só atrapalha, não precisa ter medo de dividir o amor. Sabe por quê? Porque o amor, ele vem do vínculo que é sido formado durante os dias. Ele vem de uma construção, de uma escolha, de uma construção diária, de convivência. O amor não vem pelo sangue. O sangue não define se a pessoa vai te amar ou não. Então não quer dizer que só porque essa criança não veio da sua barriga, não veio de você, do seu sangue, que ela não vai te amar. Não é só porque ela veio do sangue de outra pessoa que ela vai amar e querer viver com a outra pessoa. Não, o amor é uma escolha e ele é uma construção. E você vai construir isso junto com seu filho. Como eu sempre digo, o amor desconhece DNA. Se você gostou do vídeo, clique no curtir, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações, mas principalmente deixe o seu comentário aqui que é o mais importante.